Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz durante a maratona do Junho Romântico. Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que desde o junho do ano passado eu organizo, sempre nessa época do ano, essa maratona onde o objetivo é ler mais romances. Como eu sou uma pessoa que não leio tantos romances, isso já funciona como uma espécie de desafio pra mim. Esse ano eu fiquei feliz porque eu consegui organizar um pouco melhor as coisas, consegui organizar uma LC, botei um tópico no nosso grupinho do Telegram pra gente ir conversando sobre as leituras que a gente fosse fazendo durante o mês, consegui montar alguns desafios, foi bem divertido, eu fiquei bem feliz com a participação da galera. Então é uma maratona que eu pretendo realmente organizar todo ano. Eu abri um pouco mais, assim, o leque de tipos de leitura, porque nessa eu acabei descobrindo que tem tipos de romance que eu gosto, outros que eu não gosto tanto. Enfim, eu achei que deu super certo, fiquei muito feliz com a participação. E bem, vou conversar aqui com vocês sobre os livrinhos. Alguns deles já tem vídeo, então eu não vou me estender tanto, vai ser mais como uma atualização geral mesmo, tá, gente? E claro que se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito. E lembrando que os links de compra vão estar aqui embaixo, caso você se interesse por alguma coisa. Começando pelo livro que a gente leu na nossa leitura coletiva, foi do livro Guerra, Adorável Guerra. Basicamente esse é um romance histórico, onde a gente vai estar acompanhando o relacionamento de dois casais durante a Primeira Guerra Mundial. O primeiro casal é uma pianista e um soldado, e o outro é uma órfã belga e um músico que é um soldado negro. E assim, gente, ele é um bom romance histórico, e justamente por conta desse soldado negro, a autora trabalhou muito bem a questão do racismo naquela época, né? É uma coisa horrível, você tá em guerra, mas ao mesmo tempo a pessoa negra estava correndo risco convivendo com soldados do mesmo país dela por conta do racismo. Então é interessante a gente ver esse tópico. Eu já tinha visto isso sendo retratado em alguns filmes, mas eu gostei muito da maneira que ela trabalhou esse tema aqui dentro. Só que a maior propaganda, né, que eu tava vendo sobre esse livro, na verdade era sobre o fato de que a história desses personagens estava sendo contada pela Afrodite, de como era a vida desses humanos pelo olhar desses deuses. E todas as propagandas estavam dando muito a sensação de que os deuses seriam mais importantes, que eles teriam mais participação, mesmo que sem o conhecimento desses humanos, na vida deles. E não foi isso que aconteceu. Eu acho que a única coisa que eu gostei relacionada aos deuses são algumas cenas que a gente tem do Hades, de quando algum personagem, né, morre e ele recepciona essa pessoa assim no pós-vida. Mas tirando isso, todo o resto eu achei extremamente chato. Eu lia as páginas dos deuses, tipo, pelo amor de Deus, acaba, porque eu quero saber o que aconteceu efetivamente com os personagens. E isso foi uma coisa que me incomodou tanto durante a história, que chega num ponto do livro em que a autora dá uma conclusão para esses dois casais. Eu gostei bastante da conclusão que os dois tiveram, tá? Fiquei satisfeita. E assim, terminou aquele capítulo, por mim, podia acabar ali, né? Fechar o livro e seguir em frente. Mas aí tinha mais um capítulo que era meio que a resolução ali da questão dos deuses. Chegou ali no final, eu olhei assim e falei, gente, pra quê? E quando tem a justificativa do porquê que esses deuses estavam conversando sobre a vida desses humanos, e assim, o motivo da Afrodite, eu olhei assim, mulher, tu para. Ai, sério, gente, a sorte é que essas partes são muito pequenas, tá? E o livro acaba realmente se focando no romance histórico. Eu acho que essa parte dos deuses acabou me afetando e me incomodando muito, porque eu peguei o livro nessa expectativa, porque a propaganda desse livro foi toda feita em cima disso, sendo que, assim, o legal mesmo é o romance histórico, não os deuses. É um livro muito bom, só que eu recomendaria você não ir esperando nada a respeito desses deuses. Vá pelo romance histórico. Aí um livro que eu tava lendo durante o mês de maio, mas eu só fui concluir em junho, no caso foi o Lições sobre Afogamentos. E esse livro aqui, gente, ele ficou num meio termo pra mim. Eu gostei dele, mas com algumas ressalvas. Aqui a gente vai ter a história de uma menina que ela sempre acreditou em contos de fadas, inclusive ela tem um apego imenso a uma certa história, né, sobre feéricos, e ao autor que escreveu essa história, um apego no sentido de que ela acredita que essas histórias são reais. E em alguma das conversas entre os personagens aqui, a gente percebe que isso é uma coisa que tem um certo conflito, né, entre as pessoas. Tem gente que acredita que realmente possa acontecer tudo aquilo, que exista esse universo e esses feéricos, enquanto tem outras
que acham que é só conto de fadas mesmo. Ela é uma garota que faz arquitetura e em um determinado dia a família desse autor, que no caso já é falecido, acaba meio que fazendo uma espécie de concurso. Isso aí foi a primeira coisa que me incomodou, gente, porque eu detesto esse negócio de faço o trabalho e se eu gostar talvez eu te pague. Porque é meio que nessa vibe, né? Um tom meio de como se fosse uma espécie de concurso pra ver quem era o melhor arquiteto pra poder reformar a mansão desse autor. E assim, tem tantas coisas ali no início que você se questiona do tipo, mano, por que alguém iria? Por que alguém aceitaria isso? Sabe? Não faz muito sentido. Isso a gente pensando de maneira lógica. A menina, no caso, ela tá topando isso porque ela é fã do autor e ela quer conhecer, ela quer ter essa experiência, né, essa proximidade. Chegando nessa mansão, ela, no caso, tá tendo contato ali com o filho desse cara e com um outro aluno dessa mesma universidade dela. Só que no caso esse cara tá estudando outras coisas porque ele na verdade era um estudante de literatura. Ela tem meio que uma birra com ele, mas assim, gente, é uma birra meio que a troco de nada, sabe? A gente sente que é uma espécie de frustração, porque nesse universo aqui ela queria fazer literatura, ela queria cursar literatura, mas aqui não é permitido que as mulheres façam esse curso. Então a gente sente que ela tem uma mágoa ali, uma rixa com o cara, por ela não poder ter a mesma oportunidade que ele. Os dois começam a trabalhar juntos, né, pra investigar o legado desse autor, e aí o livro vai girar em torno dessas descobertas, tanto a respeito da estrutura da mansão, quanto a respeito do legado desse cara. E assim, tiveram muitas pequenas coisinhas que foram me incomodando durante a trajetória, porque eram coisas que a gente, tendo o pensamento lógico, o pensamento óbvio, a gente pensa assim, gente, é só ir embora. Esquece isso aí. E a personagem vai ficando ali. A autora também começa a trabalhar a questão de que ela toma certas medicações, então acaba trazendo pro leitor aquela questão de será que ela tá alucinando? Isso aconteceu mesmo? Por que ela toma essas medicações, sabe? E tudo isso é muito interessante, mas é um fato que essa personagem tem escolhas muito questionáveis durante o livro inteiro. Esse foi um livro que ele valeu a pena pra mim por conta do final. Porque quando chega no final, meio que tem ali uma conclusão que a gente entende que, na verdade, tudo era uma forma que a autora estava utilizando para trabalhar o silenciamento da mulher, tanto nessa mansão quanto na universidade, e isso torna o livro interessante. Quando a gente chega no final, é que o livro realmente faz sentido. Porque tem algumas coisas que a gente até consegue pegar durante a história mesmo, mas no meio do livro você fica meio com a sensação de que tá faltando alguma coisa pra te pegar de verdade. Foi um pouco cansativo o início dele, eu demorei pra pegar o embalo, mas eu gostei do final, achei que realmente valeu a pena. E assim, gente, esse é um livro que ele pode se concluir sozinho. Só que a autora pensou assim, gente, eu não terminei de reformar minha casa toda, eu vou precisar de mais dinheiro. E aí ela acrescenta ali nos últimos 2 parágrafos, sabe? Uma coisinha que deixa uma porta aberta para um segundo livro. Pelo que eu vi, esse segundo livro está sendo publicado lá fora, se eu não me engano, acho que foi no mês passado, alguma coisa assim. Não sabemos se a Galera Record vai trazer, mas de qualquer forma eu recomendaria vocês lerem. Eu acho que a mensagem no final valeu a pena. E se a Galera Record trouxer a continuação, acho que eu vou acabar lendo, sim. Aí uma autora que todo mundo pedia pra eu ler há bastante tempo era a Ali Hezelwood, né? Tinha algumas indicações específicas. Não vou falar sobre cada um dos livros aqui, tá? Porque eu fiz um vlog lendo todos esses livros durante o mês de junho e falando sobre eles. E aí, no caso, foram aqueles 3 contos, né? Que é Sob o Mesmo Teto, Abaixo de Zero e Presa com Você. E dos livros mesmo, assim, de romance dela, foram A Razão do Amor e A Hipótese do Amor. E assim, gente, o melhorzinho pra mim foi o conto do Sob o Mesmo Teto. Só que ele foi aquela história meio ok, tipo, nada demais. E todo o resto, gente, eu detestei, sabe? Eu achei realmente muito ruim. E agora, depois de um tempo já tendo lido esses livros e refletindo um pouco mais sobre esse vlog, eu acho que o maior sentimento que ficou em mim a respeito dessa autora foi tristeza. As histórias delas são exatamente as mesmas, só muda o nome dos personagens. Porque nem sequer a aparência deles muda direito, porque ela descreve eles da mesma forma. O desenrolar e as questões que acontecem ali são exatamente as mesmas. É como se fosse uma fórmula e em cada fórmula ela usou uma capa diferente. E eu digo que eu sinto tristeza vendo isso é porque tem autores incríveis, sabe? Que não tem o hype que essa mulher tem. Gente, sinceramente, você pode gostar da Ali Hezelwood, mas ela não é uma boa autora. Até quando ela tenta trazer alguma mensagem dentro do livro, é tudo muito raso. Eu não conseguia me importar com os personagens. E assim, as mulheres, gente, pra serem mulheres adultas, que já estão no meio profissional, sabe, mestrado, doutorado, é de uma imaturidade tão absurda
que eu não conseguiria conviver com nenhuma dessas personagens femininas, porque elas são insuportáveis. Eu lia e eu senti uma vergonha alheia tremenda. E a sensação que ficou pra mim é que a Ali Hazelwood talvez seja uma excelente pesquisadora, porque as partes que eram mais acadêmicas, assim, dentro do livro, ok, sabe? Tava legal, ela tava sabendo escrever aquilo. A gente percebia que ela tinha conhecimento, mas ela não deixava numa linguagem difícil, né? Então qualquer outra pessoa conseguiria entender sobre o que ela tá falando. Mas em termos de escritora, né? Cara, não. Eu achei péssimo, sabe? É bobo e imaturo. Não gostei de nada, tá, gente? Então, assim, se vocês quiserem ler, leiam por conta de vocês. Eu achei extremamente bobo, não recomendo. Eu achei que, assim, eu não posso dizer que foi perda de tempo totalmente, porque gerou um conteúdo aqui pro canal. Mas se não fosse isso, eu ia ligar pra essa mulher e falar assim, meu amor, você me devolve o tempo que eu gastei lendo esse livro, porque não valeu a pena. Agora, uma leitura que me deixou muito feliz, no caso, foi o fato de eu ter conseguido concluir a série do Morrendo de Amor, né, que no caso é formada pelo Cutelo e Corvo, Couro e Rouxinol e Foice e Pardal. Eu não vou entrar tanto em detalhes nisso aqui, gente, porque eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre os 3 livros, né, daqueles do tipo, a série vale a pena? E o que acontece? Esse, no caso, foi uma releitura, vocês já sabem a minha opinião sobre ele, tanto que eu falei no vídeo de melhores leituras de 2024. Vou conversar melhor com vocês sobre, mas vocês já sabem que esse aqui eu amei. E aí, no caso, as novidades foram esses 2 aqui. No caso, o que nós temos, né? São 3 irmãos, tá? E cada livro é a respeito de um casal. Nesse segundo livro, a gente tem o irmão mais velho com a amiga da protagonista do primeiro livro, que no caso aqui ela é uma cantora. Não vou entrar mais em detalhes sobre ela, enfim, pra não dar spoiler de nada. E esse cara, no caso, é um assassino de aluguel que tá tentando se aposentar. Eu gostei da dinâmica deles dois. Já adianto que eu acho o primeiro livro o melhor dos 3, mas eu gostei muito da dinâmica desses dois. Eu gostei bastante do irmão mais velho do Rowan. Era um casal que eu tava torcendo. E a Lark, gente, ela já era uma personagem que eu vinha gostando desde o primeiro livro, porque ela é aquela amiga que dá super o apoio pra outra, sabe? Então eu gostava de como ela apoiava a Sloane no primeiro livro. Então quando eu cheguei aqui, eu tava me sentindo extremamente confortável com essa personagem. E por último, a gente vai ter, no caso, o Foice Pardal, que a gente vai estar acompanhando o Fionn, que é o irmão mais novo, que também é um médico, e ele vive numa cidadezinha que é mais isolada e tal. Inclusive, esse livro se passa enquanto os outros 2 estão acontecendo. A gente consegue ler esses 2 e perceber em que cada momento que isso aqui estava acontecendo, que esses outros 2 irmãos não sabiam. Então, assim, eu achei até que o autor estruturou isso direitinho, porque eu pensei assim, se não trabalhar isso aqui direito, vai acabar ficando meio confuso em que época estava acontecendo, mas não, ficou bem de boa. Gostei também da Rose, ela já aparecia nos outros livros, e aqui a gente conhece um pouco mais sobre ela, só que assim, esse livro aqui, eu confesso que eu me estressei um pouco, tá, gente, porque eu gostei dele, só que ao mesmo tempo eu ficava, Fionn, pelo amor de Deus, homem, tome tendência. É óbvio que vocês já estão vivendo um relacionamento e vocês ainda não assumiram isso. Então, assim, me estressei, mas eu gostei. Foi divertido. E eu confesso que 2, 3, esse é o que você tem que levar menos a sério. Porque se você for levar a sério... Gente, fica difícil ter uma suspensão de descrença, tá? Mas como todos os 3 livros têm um tom meio que de bagaceira e comédia, eu consegui aceitar isso de boa. E me deixa muito feliz que a autora abraçou isso, entendeu? Ela não tava tentando fazer um livro super sério e tal. Não. Tanto que eu acho que a propaganda de dizer que é um dark romance... acho que não, tá, gente? Porque eu até vi algumas pessoas comentando de que... cadê a parte do dark, que não sei o quê. Gente... Desde o início não estava prometendo isso, mas aparentemente a propaganda dele é que ele foi vendido como um dark romance de comédia. Então algumas outras pessoas ficaram esperando algo diferente. Eu estava esperando exatamente isso, e é exatamente o que a autora entrega, então funcionou super bem pra mim. E depois a gente vai conversar mais detalhadamente sobre cada um deles num vídeo próprio que eu ainda vou gravar. Paciência, gente, eu vou dar conta de tudo nesse mês. Vai dar certo, confia no processo. Enfim, essas foram as leituras, né, do Junho Romântico. Achei que foi bem produtivo, tá, gente? Eu li bastante coisa. Eu acho que a única coisa que efetivamente foi um prejuízo foram os livros da Ali Hazelwood, porque eu não gostei de nada, né? Mas o resto foi uma coisa que me deixou feliz, sabe? Apesar de não ser um gênero de conforto pra mim, eu acho que eu me diverti com esses outros livros.
Então, eu tô satisfeita. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram algum desses livros, têm interesse, vamos conversando aqui. E me digam se vocês participaram da maratona, o que foi que vocês leram, como é que foi o saldo total aí pra vocês, tá, gente? Lembrando assim, gente, que sem pressão, se você leu um livro, um conto de romance, já tá valendo. Maratona é pra ser um negócio divertido e leve, tá? Sem pressão. Enfim, por favor, não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Link de compra, link de vídeo, vai estar tudo aqui no box de descrição para vocês. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!